Amém. Pode todos se sentar. Você que está em casa, se está sentado, continue sentado, confortável, e receba da palavra do Senhor da mesma forma que nós iremos receber aqui. Amém? Irmãos, nós temos então acompanhado os tempos que nós temos vivido, tempos diferentes. Nosso mundo está sendo abalado. Aquilo que trazia segurança para as pessoas já não sustenta mais a confiança. As pessoas têm tido medo. As pessoas têm buscado refúgio, esperança. E todas as circunstâncias que a gente vê ao nosso lado, elas nos sinalizam que o fim está próximo. Eu tenho certeza que você tem reparado sobre isso, que Jesus está voltando. E toda vez que nós falamos sobre isso, que Jesus está voltando, que esses são os indicativos do final do tempo que estão acontecendo, essa realidade deve aquecer o nosso coração. Eu não sei como é que seu coração reage cada vez que você ouve falar sobre a volta de Jesus. Mas eu imagino que deveria ser o nosso comportamento, o nosso coração igual o meu filho Benjamin. E eu lembrei logo disso como uma ilustração para nós sinalizarmos essa noite o que o nosso coração deveria sentir sobre a volta de Jesus. O Edson ele vem aqui trabalhar durante a semana à noite e toda vez que o Edson sai, as crianças ficam comigo em casa. E o Benjamin começa a brincar, se divertir, mas tem um momento que ele chega e olha nos meus olhos e fala, papai. Eu já penso, meu Deus, e agora? Eu sei que ele está querendo o pai dele, o que eu vou fazer? Começa a entreter ele, distrair, ele se distrai, mas de repente, do nada, ele vem e olha de novo para mim com mais intensidade. Papai. E cada vez vai ficando mais difícil distrair o Benjamin, porque é aquele desejo de ter o encontro com o pai, de brincar, de se divertir, ele cada vez vai se tornando mais intenso. Até que chega uma hora que o Benjamin começa a chorar, ele já vai até na porta, pede para eu abrir a porta, tem que deschavear a porta, leva ele até a garagem, mostra que o carro não está lá, para ele compreender que o pai dele não está. Ele se desespera, chora, mas se conforma, volta para dentro, mas ainda fica triste, porque ele aguarda ansiosamente a hora que o pai vai chegar em casa, que ele sabe que a hora que o pai está em casa, ele pode se divertir, ele pode brincar, ele pode interagir e ele sente essa saudade do pai. E eu vejo muito no exemplo do Benjamin aquilo que deveria ocupar o nosso coração quando nós pensamos sobre a volta de Jesus. Nós também deveríamos constantemente falar assim, Jesus, volta logo. Jesus, eu quero que o Senhor venha, que o Senhor volte para nos levar para casa. E pensando nisso, nesse desejo que deve estar no nosso coração, um desejo que clama a volta de Jesus, a gente vai iniciar hoje uma série chamada Série Maranata. Maranata é uma expressão aramaica que significa Vem Senhor. Você vai encontrar lá em Coríntios essa expressão, uma palavra bem pequenininha que remete a algo tão profundo, o desejo do coração de uma pessoa que é filha de Deus, o desejo de ter um encontro com Jesus. E eu penso igual Benjamin, cada vez se torna mais intenso o desejo dele, até que ele se desespere e quer muito. Assim, nós estamos nos preparando. Hoje nós cantamos Maranata, Vem Senhor Jesus. A gente canta ainda numa forma, num estilo de adoração, com uma intensidade ainda não tão forte. Mas chegarão dias em que nós iremos clamar desesperadamente a volta de Jesus. Tem um texto em Apocalipse que fala, o Espírito e a noiva dizem vem. Aquele que ouve diga vem. Esse texto ele vem falar sobre esse exato momento, quando a igreja começa a se preparar para a volta de Jesus. E nós já cantamos aqui junto e temos declarado, vem Senhor Jesus. Esses dias o Edson estava conversando comigo e ele falou que, enquanto ele e o Luiz estavam conversando sobre esse texto, eles tiveram um outro entendimento para agregar mais ainda a esse texto. Muitas vezes nós lemos ele como vem Senhor Jesus, de uma forma, vem, falando, bem simples. Mas como a gente observa o final dos tempos se aproximando e as coisas que a palavra de Deus anuncia que irão acontecer, chegará tempo que a gente já não vai mais falar só vem Senhor Jesus, nós vamos gritar desesperadamente, vem Senhor Jesus, por favor, nós não aguentamos mais, nós precisamos da tua presença, eu quero permanecer firme até o fim, eu quero ser fiel, mas está ficando cada vez mais difícil. E assim a igreja vai cada vez mais tendo uma intensidade maior no desejo da volta de Jesus. E com essa série nós queremos incentivar você a desenvolver esse coração que anseia a volta de Jesus, que se prepara para esse encontro. É assim que deve estar o nosso coração, com desejo pela volta de Jesus e não com medo. O que vem no teu coração quando você fala da volta de Jesus? Que tipo de sentimento você tem? Um filho quando está em paz com seu coração diante do Senhor, quando tem um relacionamento firme com Jesus, ele não vê a hora desse encontro. Ele tem um desejo intenso.
E quando a gente fala a respeito da vinda de Jesus, logo nós lembramos que Jesus avisou várias vezes que nós perceberíamos ao nosso redor sinais que indicariam que o fim dos tempos está se aproximando. Ele fala de sinais que iriam acontecer no céu, sinais que aconteceriam na terra, sinais de nações guerreando contra nações, de fome, de pragas, de doenças, coisas que nós já temos vivido. E se nós formos lá para o livro de Apocalipse, que é um livro cheio de símbolos, cheio de números, que eu considero um livro bem desafiador para nós interpretarmos. Nós vamos ver lá muitos símbolos, nós vamos ver sobre coroas, nós vamos ver sobre portas, sobre cavalos, nós vamos ver sobre a prostituta, tantos e tantos símbolos que hoje é tão desafiador nós compreendemos. E se nós formos estudar, você vai observar que existem mais de 8 visões a respeito do Apocalipse, de entendimento sobre o Apocalipse, de como ele vai acontecer. A verdade mesmo nós só vamos saber quando nós vivermos. Mas tem um sinal que eu creio que é muito claro, que nós não precisamos interpretar de maneira tão profunda, que é um sinal que Jesus nos deixou claro quando ele anunciou na terra que aconteceria. E nós também vemos nas outras cartas na Bíblia, quando se fala sobre o comportamento dos homens no final dos tempos. Acompanha comigo, vai estar lá na tela, vocês conseguem colocar o versículo lá? O texto de Timóteo fala assim: lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais e não terão respeito pela religião. Não terão amor pelos outros e serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores da nossa religião, mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Você concorda comigo que esse é um retrato dos dias atuais? Se nós andamos por aí na sociedade, na rua, a gente não encontra xingador, traidor, atrevido, gente que não tem respeito pela religião, pessoas que não se controlam. Se tem um sinal que está claro que os dias do fim estão chegando, é se nós olharmos para o comportamento da humanidade. E se nós pudéssemos resumir esses comportamentos em uma palavra, eu creio que uma das palavras principais seria infidelidade. As pessoas estão se tornando infiéis a Deus. Porque se você observar aqui nesse texto, ele fala de pessoas que parecerão ser seguidores da nossa religião. Ele não fala só de pessoas que não seguem Jesus, mas de pessoas que seguem. Aparentemente elas estão na igreja, estão servindo Jesus, estão se movendo junto com a igreja, mas nos últimos dias nós começaremos a perceber que eles sabem sobre a palavra, mas no seu comportamento, no seu estilo de transformação de vida, nós não vemos frutos. Então essa infidelidade, ela está também suscetível a acontecer a toda pessoa que é filha de Deus. Todos nós corremos o risco de se nós não vigiarmos a nossa vida, nós nos distanciarmos de Deus e nos tornarmos infiéis. E infelizmente Jesus encontrará muitas pessoas nesse estado. Mas com certeza esse não é o desejo de Jesus para nós. O desejo de Jesus é que ao Ele se encontrar conosco, Ele possa encontrar nós num estado de pessoas fiéis. E o tema da mensagem hoje que eu quero compartilhar com vocês é mantenha-se fiel. Se você recordar a parábola dos talentos, uma ilustração que também se aplica à volta de Jesus, nós vemos a história de um patrão que ele então distribui com os seus servos parte do seu dinheiro para ser administrado, das suas propriedades para ser administrado, e ele viaja. Daí, depois de dado um tempo, ele retorna dessa viagem, ele vai acertar as contas com esses servos. E a Bíblia fala do servo, então, que não se saiu bem, e ele fala dos servos que se saíram bem. Você consegue lembrar de que forma Jesus se dirige? O que Jesus fala para esses servos? Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. A Kátia tem que saber, é a 6ª vez que ela está ouvindo essa mensagem. Nós estamos com 6 celebrações, irmãos. E toda vez é um pouco diferente, né? Mas esse é o estado que Jesus deseja nos encontrar. Isso deve ser a expectativa do nosso coração, que Jesus, ao olhar para nós, Ele possa dizer, servo bom e fiel. É assim que Jesus deseja que o nosso estado de comportamento esteja diante dEle. E em tempos de aflição, nossa fidelidade a Deus vai ser provada. Nós estamos em tempo de tensão. Quando nós temos que ficar reclusos dentro de casa, somos impedidos de fazer muitas atividades que eram rotineiras a nós, que nos davam prazer,
muitas vezes em nosso ambiente de casa, nessa bagunça, nessa instabilidade, nessa falta de perspectiva sobre o que vai acontecer no futuro, o desânimo bate a porta. Começamos a nos sentir desanimados, muitas vezes até em relação à fé, ao que vale a pena mesmo. E nesse momento, muitas vezes o diabo quer plantar a semente da infidelidade, onde muitas pessoas começam a desaquecer sua fé, a se afastar da fé, a já não encontrar mais paixão e motivação em seguir Jesus. E por isso nós temos que vigiar o nosso coração. Então hoje eu quero falar 2 princípios aqui importantes para que nós possamos nos manter fiéis. Primeiro, examine-se constantemente. Se nós desejamos permanecer fiéis, nós precisamos fazer um autoexame constantemente. Olha o que está escrito lá em 2 Coríntios 13:5. Examine-se para descobrir se vocês estão firmes na fé. Com certeza vocês sabem que Jesus Cristo está unido com vocês, a não ser que vocês tenham falhado completamente. Então, esse texto, Paulo vem aqui nos encorajar a fazer um autoexame. Nós vamos ver também em outra parte de Coríntios que ele fala sobre o cuidado que as pessoas devem ter quando elas estão em pé, para que elas vigiem, para que elas não caiam. Então, todos nós, quando recebemos Jesus, nós temos que desenvolver a salvação que nós recebemos. Então, nós aprendemos, por exemplo, que a nossa salvação, ela não nos custou nada, não é mesmo? A salvação é de graça. Nós recebemos Jesus, não precisamos fazer nada, simplesmente precisamos entregar a nossa vida a Ele, reconhecer que nós precisamos dEle e estamos salvos. Só que, a partir desse momento, existe um custo de caminhada que é para desenvolver, manter essa salvação. Para que a gente venha permanecer firme até o fim. Você pode encontrar diversos textos na Bíblia que falam sobre você permanecer, desenvolver na fé. Então, se nós fôssemos dar um exemplo bem simples, digamos que você deseja, você precisa muito uma casa nova. Daí, não sei qual dada situação lá, você ganha essa casa. Pensa uma casa incrível, aquela casa dos teus sonhos. Ela não te custou nada. É tua, está garantida. Está lá o nome do proprietário, teu nome lá escrito, é da Sabrina, né? Amém, já recebe. Está no nome da Sabrina, é dela, não precisou pagar nada para aquela casa. Só que a partir daí, vai ter manutenção, vai ter pintar de novo, vai ter os consertos, vai ter o IPTU. Vão ter várias taxas e coisas que vão ser necessárias para manter aquela casa naquele estado. E isso terá um custo, e isso não vem no pacote quando a gente ganha a casa, não é mesmo? Você vai ter que ter um estilo de vida, um trabalho, um empenho para manter aquilo que você ganhou. É um exemplo bem simples, mas ele remete à nossa salvação. É de graça, olha que presente nós adquirimos. Nunca na nossa vida nós conseguiríamos adquirir a salvação. A Bíblia diz que não tem nada que a gente possa fazer para merecer. Nós ganhamos, é de graça, mas a partir do momento agora, guarda bem esse presente. Conserva bem ele. Mantenha-se fiel, vigie para você não perder esse presente da salvação. E assim nós temos que ter essa consciência. E é muito interessante que Deus nos deixou condições de podermos nos autoavaliar e fazer sempre esse exame para ver se o nosso coração está fiel a Ele. Deus nos deixou a consciência como um instrumento dEle para que nós pudéssemos então entender, nos conhecer e perceber o que é certo e errado. Então, a consciência é uma faculdade que Deus colocou em nós, uma capacidade para que possamos nos conhecer e discernir entre o certo e errado. Antes de você receber Jesus, a tua consciência estava corrompida pelo pecado. Você praticava certos pecados e você não sentia culpa por aquilo. Você fazia e, de novo, no outro dia repetia, sei lá, se era o hábito de fofocar, o hábito de mentir, o hábito de roubar, o hábito de vários tipos de hábitos pecaminosos. Você fazia aquilo, você não se sentia mal. Mas a partir do momento que você recebeu Jesus, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem como um agente de Deus e começa a santificar a nossa mente, a nossa consciência. E a partir daquele momento, você não consegue mais cometer as mesmas coisas e se sentir bem. Não é mesmo dessa forma? Se você olhar para trás algumas coisas que você praticava e você nem tinha consciência que aquilo era errado diante de Deus, nem sentia culpa, você não se envergonha hoje quando você lembra? Porque o Espírito Santo já está morando em você, então ele te dá essa sensibilidade para as coisas espirituais e você se sente desconfortável com o pecado. Porque a tua consciência, o certo e errado, o entendimento do que é certo e errado diante de Deus, aquilo está sendo organizado, colocado em ordem para que a gente possa compreender a vontade de Deus para a nossa vida. Então, nunca mais a nossa vida será a mesma. Eu falo que o pior tipo de vida não é daquela pessoa que está lá no mundo, é terrível também, aquela pessoa que está no mundo e não tem Jesus.
Para mim, o pior tipo de vida é aquela pessoa que recebeu Jesus, provou de Jesus, provou do Espírito Santo, serviu a Jesus, recebeu dons, talentos e ela se desvia. E ela tem que conviver para sempre com a sua consciência, sabendo que o que ela está fazendo é errado e sabendo que o destino dela é para o inferno. Essa sim é uma vida muito infeliz. O destino é o mesmo das pessoas que não aceitaram Jesus, mas a vida nessa terra será muito mais difícil para aqueles que se desviam na metade do caminho. Por isso que nós não podemos mais voltar atrás. A nossa consciência está em processo de restauração. A gente brinca que é igual, tipo quando a gente olha aqueles desenhos de criança que tem o diabinho, o anjinho, né? Faz isso, não faz isso, faz aquilo. Você fica lutando entre o certo e errado. É a tua consciência, na verdade, né? Não tem um diabinho, um anjinho ali dentro. Mas é a tua consciência te ajudando a fazer a vontade de Deus. E o Espírito Santo, então, contribui para que a gente se torne sensível para as coisas de Deus e para que a nossa consciência cada vez seja mais santa. Cada vez mais a gente perceba coisas que precisam mudar na nossa vida e a gente caminhe para isso. E é o nosso papel contribuir com essa ação do Espírito Santo em nós, na nossa consciência. Como nós fazemos isso? Quando você sentir diante da tua caminhada de vida, no teu dia a dia, você pensa que você vai fazer algo, mas aquilo não é certo. Algo liga ali a luz da prestar atenção, né? Sinalizando que algo está errado. Você sente no seu coração que aquilo não está certo, que não seria a melhor coisa a praticar, ou você compreende que realmente aquilo é um pecado, não vai agradar a Deus. Nesse momento, você deve imediatamente abandonar aquilo que você iria fazer. Você está contribuindo com o Espírito Santo. Você não está deixando que a voz do Espírito Santo se apague dentro de você. Eu lembro um exemplo na minha vida quando eu era adolescente, no ensino fundamental, pré-adolescente, aí está naquela fase de querer se adequar ao grupo de amigos, né? Não só adolescente, hoje como adulto também, muitos adultos querem entrar na roda das conversas e não querem ser estranhados pelos amigos, então às vezes riem de piada que eles no fundo não concordam, mas eles estão com medo de se sentir de fora, então eles compactuam com aquilo. Mas na fase adolescente tem muito esse negócio de ser aceito pelo grupo. E teve um momento lá que uma professora tinha feito um negócio que eu não lembro bem certo, mas acho que a professora que tinha trancado a gente dentro da sala de aula. Não era para ter trancado, né? Não é uma coisa que se faz. Ela trancou dentro da sala de aula e as minhas colegas começaram a falar mal da professora e todo mundo disputando e falando. E eu pensei, vou entrar nessa aqui também, né? Crente ainda, né? E peguei e falei, essa professora também é uma e falei um palavrão. Nunca falei na minha vida isso, nunca. Não era da minha índole, na minha casa, nunca aprendi isso, não era o meu comportamento. Mas querendo me enquadrar, eu cedi. E eu falei. E a partir daquele momento, eu comecei a carregar a culpa dentro de mim. Isso durou 3 meses. 3 meses que quando eu ia orar, eu estava lá me conectando com Deus e de repente eu lembrava, você tem uma coisa para acertar. Tem alguma coisa pendente no caminho. 3 meses que quando eu estava adorando a Deus, eu queria servir a Jesus, aquilo constantemente era acusado na minha mente. Né? O diabo também, a Bíblia fala, o diabo é acusador. A minha consciência, com o papel do Espírito Santo, o Espírito Santo não força a gente. Ele fala de maneira suave. Mas o diabo, quando sabe que tem ruim uma coisa, ele acusa mesmo. A gente fica em dívida. E ele sabe quando pisa na bola. Pode ser que o teu líder não saiba, a tua mãe não sabe, teu esposo não sabe, mas Deus sabe. E o diabo também. Então eu convivi com aquele peso da culpa e eu não conseguia sentir a liberdade de poder viver para Deus. Até que chegou um momento que eu não aguentava mais e eu fui até aquela professora e eu pedi perdão para ela. Não falei o palavrão que eu falei, né? Porque eu tinha até vergonha de falar. Mas eu falei, professora, eu falei mal da senhora. E eu acho muito errado o que eu fiz, eu quero pedir perdão para a senhora, não quero mais me sentir culpado por isso. E ela nem deu bola, acho que ela nem imaginava que eu tinha falado alguma coisa. Não, tu é uma boa aluna, capaz, Cíntia, você é muito legal, o pai já mudou de assunto. Para ela foi uma coisa cotidiana, provavelmente ela não lembra, mas aquilo marcou minha vida. Naquela hora saiu um peso das minhas costas. Pede para mim se eu repetir isso novamente, de falar de alguém dessa forma. Nunca mais. Porque eu sabia o que era carregar aquele fardo até o momento da confissão. E a vergonha e a humilhação de ter que falar com alguém pedindo perdão por algo tão feio que eu tinha feito. Parece algo simples, mas naquele momento eu contribuí para que o Espírito Santo tornasse a minha consciência mais santa e mais temerosa diante de Deus. Eu passei a ter mais cuidado ainda com o que eu falava. Para que eu não tivesse, em primeiro lugar, não que Deus se decepcione comigo, né? Mas frustrar a vontade de Deus na minha vida. E também
para que eu não tivesse que conviver com a culpa, com o diabo me acusando e não viver a humilhação de ter que ir lá acertar as contas. Então eu contribuí com o Espírito Santo na minha vida. E toda vez que nós percebemos algo na nossa vida que nós precisamos acertar, mudar, parar, nós precisamos imediatamente fazer isso. Porque ao fazer isso, você está exercitando seu discernimento entre o certo e o errado. A Bíblia fala que à medida que nós vamos crescendo na fé, nós vamos cada vez mais nos tornando mais experientes em perceber o que é certo e o que é errado. Quem tem filho sabe que no início da caminhada lá com os teus filhos, na educação dos teus filhos, tu tem que orientar a eles o que é certo e o que é errado. Eles fazem as coisas erradas, ninguém está falando que naturalmente eles não são inclinados para a maldade. Eles fazem, mas eles ainda não têm a consciência do certo e errado. E você vai lá e dizer, fulano, não bate, é errado, não pode bater. E você vai repetir isso até o ponto que você espera que o teu filho cresça e ele consiga perceber por ele mesmo que diante de uma situação de estresse ele não pode bater, não é a forma de se resolver as coisas. E ele aprenda a discernir que aquela sugestão que veio na mente dele é errada e ele não pode aderir. A partir desse momento ele amadureceu nesse princípio. E assim é na nossa caminhada de fé. Muitas vezes nós vamos precisar de alguém para nos ajudar a discernir entre o certo e o errado. Mas à medida que nós vamos sendo sensíveis a Deus, sempre respondendo ao processo de Deus em nossa vida, mais fácil vai ser identificar quando um erro está diante de nós. E o diabo é sutil, ele cada vez mais vai oferecer propostas mascaradas para que a gente caia. E nós precisamos exercitar então essa nossa consciência, essa nossa sensibilidade para as coisas do Senhor. E é justamente isso que vai gerar em você um coração que tem temor a Deus. Um respeito pela santidade de Deus, um desejo de ser consagrado a Deus, um cuidado até ao se dirigir a Deus, porque foi gerado no seu coração temor. Às vezes a gente se pergunta por que Deus não fala comigo. Eu queria adorar igual aquele irmão está adorando, eu queria sentir a presença de Deus, ter experiências com Deus. Mas quantas vezes Deus fala conosco em coisas do dia a dia, no nosso comportamento que deve ser mudado, e a gente diz, não, Espírito Santo, não quero ouvir, ou ignora aquilo. Você, naquele momento, você calou a voz do Espírito Santo, você se tornou mudo para o Espírito Santo. Então, muito mais difícil vai ser, com certeza, você sentir a presença de Deus. Deus não ignora o que a gente faz, né? Ele quer nos transformar, Ele não quer te dar só um sentimento, Ele quer transformação de caráter. Então, nós precisamos contribuir com esse papel. Se nós ignoramos constantemente a consciência, nós podemos cauterizar ela. É o que a Bíblia chama quando nós constantemente negamos os avisos de Deus na nossa mente, né? Na nossa consciência, o Espírito Santo falando conosco, e nós começamos a nos tornar insensíveis para as coisas de Deus. E daí nós passamos a pecar e fazer certas coisas naturalmente, porque já não nos pesa mais, porque eu vou apagando, sabe? É como se o Espírito, quando eu estou andando com Deus, é como se o Espírito Santo estivesse aqui do lado falando comigo. E cada vez que eu não quero ouvir, eu vou dando um passo mais longe, e ele permanece ali. E eu vou me distanciando ao ponto que eu não consigo mais ouvir ele. Eu começo a ouvir o mundo ao meu redor. Eu começo a cauterizar a minha mente. E a consequência disso é a apagação do Espírito na nossa vida, por resistir constantemente aos seus avisos. Irmãos, é claro que nós, na nossa caminhada cristã, nós buscamos a perfeição. A Bíblia fala, sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós devemos buscar a perfeição, mas nós sabemos que nós nem sempre seremos perfeitos. E, infelizmente, às vezes nós vamos pecar, vamos errar. Mas isso não deve ser um hábito na nossa vida, isso deve ser um acidente. Por mais que essa palavra está errada, acidente, porque o pecado não é uma coisa que acontece por acidente. A gente percebe ele constantemente chegando perto, e se a gente diz não, ele vai se aproximar e não vai, na verdade não é um acidente. Mas digamos que aconteceu. O pecado ele tem que ser simplesmente um evento. O problema é quando eu não entro nesse processo de arrependimento, de quebrantamento, de pedir perdão, aquele pecado ele deixa de ser um evento e passa a ser um comportamento. E daí a gente se torna condenável diante de Deus. Porque nós já entramos, uma coisa é você fofocar uma vez e se arrepender. Outra coisa é todo dia você fofoca, você se torna uma pessoa fofoqueira. Você aderiu a um comportamento. E nós precisamos vigiar isso. Então, as consequências de um coração que resiste aos avisos do Espírito Santo é se tornar duro e descrente. Uma pessoa começa a se tornar cética, sem temor pelas coisas de Deus. E, consequentemente, nos seus dias vai se tornar infiel. Olha o que diz lá em Hebreus. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente. Vamos começar de novo ali. Meus irmãos. Ele não está falando para as pessoas lá de fora que não tem Jesus.
Ele está falando, meus irmãos, são pessoas de dentro da casa de Deus, da família de Deus, que receberam Jesus. Esses irmãos estavam indo para o caminho de ter um coração duro e descrente. Que coisa mais triste, alguém que tem experiência com Deus, endurecer seu coração. Isso pode acontecer, isso está à nossa volta. Se nós não vigiarmos a nossa vida, a nossa fé, nós podemos cair nesse coração duro e descrente, que a consequência está ali, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje de que se fala as Escrituras Sagradas se aplica a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado. O pecado é um engano que chega às nossas vidas. Uma pessoa enganada é uma pessoa que não percebeu a sutileza do diabo chegando por perto. E ele fala do papel dos irmãos que estão por perto, um animar o outro. Vamos animar para que não aconteça ninguém ser enganado. Nem endureça o seu coração, pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. Então, muitas pessoas se tornaram infiéis a partir desse momento que elas começaram nas pequenas coisas a negligenciar a voz do Espírito Santo e sua consciência. E outro instrumento que Deus usa para santificar a nossa consciência são as pessoas. Em nosso crescimento, como nós falamos um pouco antes, em nosso crescimento de fé, nós vamos no início ter dificuldade de discernir entre o certo e o errado. Às vezes você não vai perceber um comportamento errado na sua vida. Se você tinha o hábito de falar palavrão, aquilo é tão natural você falar palavrão que tu solta e tu nem percebe. Porque era um hábito. Daí vai chegar um irmão e vai te lembrar, irmão, não está soando bem. Não é legal, não é conveniente. Ou se você fofocava o tempo todo da vida das pessoas, vai chegar algum irmão, um líder, um pastor que vai sinalizar para você, irmão, esse comportamento não é legal, vai gerar intriga, não é adequado a um filho de Deus. Então Deus vai usar líderes, pastores, para nos cuidar nesse sentido, discipuladores. Às vezes a gente acha que quando um líder está chegando perto da nossa vida e está nos animando a corrigir alguma coisa, até nos advertindo, a gente pensa que esse líder está sendo metido, autoritário, a gente até pensa que ele pode estar querendo passar dos limites da intimidade, mas nós temos que ter consciência que quando uma pessoa que está sob a liderança de Deus sobre a tua vida, vem e te sinaliza que algo precisa ser mudado, nós temos que respeitar aquela palavra que está sendo dada, porque essa pessoa está zelando com a missão que Deus deu para ela. Se você for ler lá em Hebreus 13, fala que os líderes da igreja, eles sabem que quando eles comparecerem diante do Senhor, eles terão que prestar conta de como eles cuidaram e pastorearam o rebanho de Deus. Eles sabem que eles terão que se apresentar diante de Deus com a missão dele, não respondendo por você, mas respondendo pela missão que ele tinha de avisar você. Se você vai ver o Antigo Testamento, fala lá num dado trecho sobre a função de um atalaia, que deveria avisar se ele visse alguém pecando, e se ele não avisasse sobre aquele pecado, aquele sangue daquele irmão, a consequência de condenação, cairia sobre o atalaia. Então é responsabilidade do atalaia, do mensageiro de Deus, avisar. Irmãos, nem sempre é confortável, na maioria das vezes, quase todas as vezes, 99,9%, não é confortável sinalizar para alguém que ela está indo para o caminho errado. Mas é papel, é função de uma pessoa que está na liderança. Então, se você deseja permanecer fiel, use e se aproprie desse instrumento que Deus deu de pessoas que cuidam da sua saúde espiritual e vigiam a sua vida. Sim, aqui é todo mundo metido, um cuida da vida do outro. Para a glória de Deus, para que todos nós chegamos um dia perfeito, se apresentando diante do Senhor. Então é nesse sentido que nós precisamos perceber que Deus nos colocou a bênção de termos líderes espirituais que cuidam de nós. E você pode escolher que tipo de tratamento você vai querer ter. Tem pessoas que às vezes elas estão caminhando numa vida errada, as coisas não estão bem no relacionamento, não estão bem na sua vida pessoal. E ela deixa aquilo estourar, quando as consequências já são grandes. Daí ela vai procurar uma ajuda pastoral, vai abrir com o irmão. Eu costumo falar que isso é uma consulta de emergência. Quando muitas vezes não se tem muita coisa que dê para fazer. Dá para tratar a questão da culpa, mas as consequências às vezes não tem mais como lidar com elas. Você vai ter que lidar com elas na sua vida. Mas se você deseja ser uma pessoa que se antecipa, que zela por tua própria saúde espiritual, se quer permanecer firme para se encontrar com Jesus, você vai fazer um check-up, igual nós fazemos quando nós não estamos sentindo nada, mas a gente sabe que às vezes existem coisas que são silenciosas em nosso corpo, na nossa saúde. Então a gente vai lá, faz um check-up anual, um preventivo, para ver se está tudo certo, tudo em ordem.
E lá pode sinalizar que tem alguma coisa que precisa consertar. Eu digo que o check-up é como se fosse o discipulado. Você se submete a ser acompanhado por alguém e você vai estar lá naquela tua vida, na tua rotina de discipulado, se prestando contas. E o discipulador, ele vai perceber, ou o líder de PG vai perceber algo que não está legal na sua vida, ele vai chegar e vai te orientar. É um check-up. Antes que algo aconteça, antes que algum sintoma claro venha, que a doença apareça, você pode escolher ser acompanhado. Então, nós precisamos usufruir dessas ferramentas que Deus nos deu para permanecer firmes. E a segunda característica importante em nossa vida para que nós venhamos permanecer fiéis é alimente sua fé. A palavra fidelidade, às vezes, ela é traduzida na Bíblia pela palavra fé, que é confiar, confiança em Deus. Alimentar a fé é essencial para a gente permanecer fiel. E nós precisamos perceber o que tem alimentado a nossa vida. Muitas vezes, aquilo que nós temos ingerido em nossa alma, para o nosso espírito, não tem alimentado a nossa fé, mas alimentado a infidelidade a Deus. Às vezes a gente está lá diante das nossas redes sociais, não vai ter lá no Instagram um perfil escrito Satã, e você clica seguir Satã. Ninguém faria isso, né? Acho que ninguém de nós gostaríamos de seguir Satã. Mas às vezes a gente está lá no Instagram e tem os filhos do diabo lá, e a gente segue eles. E eles são ótimos comunicadores das vontades do diabo. E daí você vai lá e pensa, mas é um cara tão legal, fala tão bem, olha a família que linda, não é cristão, não é filho de Deus, mas olha que lindo. Nós sabendo que muita coisa que aparece nas redes sociais é ilusão. E você começa a se alimentar daquilo, dos stories, do perfil, do que acontece. Você segue a vida daquela pessoa e fica sabendo das fofocas. Ah, é que na verdade eu estou orando. Eu quero tanto que essa pessoa se converta, ela é tão legal. E eu fico acompanhando ela, eu fico me alimentando daquela vida carnal. E de repente, sem eu perceber, eu começo a desejar coisas que não faziam parte de mim. De repente eu quero desejar um estilo de vida diferente do que eu tenho. Eu sinto falta de algo que eu nunca senti, eu começo a me tornar ingrato com algumas coisas. Eu começo assim, a achar que o que eu tenho é injusto na vida comparado às outras pessoas, porque aquela vida daquele fulano, aquela vida é mais abençoada, olha a minha situação. E aquilo começa a contaminar, você alimenta a sua alma com porcaria que o diabo oferece, com comida do diabo. Então nós temos que cuidar com as sutilezas do diabo. A gente não cai em pecado da noite para o dia, a gente alimenta esse comportamento, essa queda. E como eu falei, o Espírito Santo vai sinalizar para nós que algo não está bem, que não... Sabe aquela mania que a gente tem? Ah, ele faz isso errado, mas no fundo ele é legal. Cuidado com essas... Como é que eu falo? Quando a gente faz concessões. A gente aceita algumas coisas... A gente faz ao contrário, em vez de a gente absorver a palavra de Deus, absorver aquilo que pessoas que nos inspiram para Deus, a gente começa a seguir e observar a vida de pessoas que não têm os princípios da fé estabelecidos igual ao nosso. E daí cada vez se torna mais difícil para viver uma vida de fé. Cada vez eu me torno uma pessoa mais cética com as coisas espirituais. Até mesmo as notícias nós temos que cuidar daquilo que nós lemos. Nós temos falado tanto nos últimos tempos sobre isso, que a gente pega e aceita tudo sem pesquisar e, mais importante, sem orar sobre aquela coisa que foi nos informada e muito menos sem colocar a prova da palavra de Deus para ver se essa é a vontade do Senhor. Eu fiquei pensando nesses dias que se o anticristo quisesse vir agora reinar na terra, usando essa pandemia, ele teria muito sucesso no meio de alguns cristãos. Quando a mídia falou e nós vemos autoridades sugerindo, igual o Edson falou semana passada, é claro que a gente entende que no sentido da igreja não é essencial, nós compreendemos o todo. Mas muitas pessoas absorveram isso ao ponto de dizer, não, a igreja não faz falta. Eu não preciso da igreja, a igreja é só um clube, a igreja é só uma atividade de lazer, a igreja é só um passatempo. E as pessoas começam a absorver aquilo que a mídia, algumas pessoas que não são filhas de Deus, começam a implantar com sutileza em nosso coração. E uma coisa que o diabo usa muito com o crente é a coerência e o politicamente correto. Ele pensa, não, mas é coerente, é politicamente correto, então deve ser a vontade de Deus. Nem sempre a vontade de Deus é politicamente correta. A maioria das vezes não é. Nem sempre ela é coerente com o nosso estilo de vida do mundo. Ela confronta. Irmãos, é claro que diante dessa pandemia nós não vamos ser pessoas tolas que vamos subestimar os cuidados. Vocês estão vendo aqui, nós estamos fazendo 6 celebrações, óbvio, todo mundo um longe do outro com essas máscaras que é ruim de usar, né, gente? Vamos falar a verdade.
Chega a dar a falta de ar. Tu já pensa, devo estar com sintoma, porque não consigo respirar direito. É terrível. Mas nós sabemos que isso é real, que nós precisamos nos cuidar. Mas tudo que nós ouvimos lá de fora, nós devemos filtrar. Até que ponto? Será que é dessa forma mesmo? Nós precisamos vigiar daquilo que nós nos alimentamos, se isso tem a ver com a vontade de Deus. Às vezes o Edson traz uma direção, ele diz, eu vou fazer tal coisa. E eu tenho uma mente muito calculista. Eu falo sobre coerência politicamente correta, porque eis aqui uma pessoa que luta com isso constantemente. E eu já venci muita coisa, né, marido? Estou indo muito bem. Parabéns para mim, viu? Estou crescendo. Mas muitas vezes eu chego diante dele e falo, tem certeza? Por que tu vai fazer isso? Por que dessa forma? Eu acho que não é assim. E o Edson só olha para mim e disse, essa é a tua opinião ou você orou sobre isso? Nem orei coisa nenhuma, é só o que a Cíntia acha. E eu percebi que nós temos muita opinião sobre as coisas e pouca oração sobre as coisas. Então, antes da gente sair ditando e falando como deve ser, ainda mais nessa época que todo mundo se tornou juiz um do outro. O Edson esses dias estava falando, agora as pessoas se tornaram juízes uma da outra. Todo mundo tem um julgamento contra o outro, o que deve fazer, o que não deve fazer, sabe? Virou um caos. Todo mundo tem opinião sobre tudo. Antes de opinar, vamos orar. Será que é assim que Deus quer que a gente se porte? É dessa forma que vai ser agradável a Deus? Que mania que a gente tem de sempre dizer o que a gente acha. E daí o que a gente acha? Nem sempre o que a gente acha é importante, ou é certo, ou vai contribuir em algo. Agora eu posso contribuir orando e dizendo, Deus, de que forma eu posso me adequar à vontade do Senhor com o que o Senhor está fazendo no mundo? Eu fico preocupada que muitos cristãos, eu falo isso de forma coletiva, se você acompanhar as redes sociais, você vai ver quanto nós sabemos que tem pastores que gostariam de retornar às suas reuniões, lutando, se esforçando para isso. E tanta pessoa que é filha de Deus condenando os pastores, como se eles quisessem, vamos abrir aqui, vamos se expor. Vamos aí, vamos se expor todo mundo por vírus. O pastor não tem família, não tem seus compromissos, não tem sua saúde para cuidar. Eu vi o Edson nesses dias com uma agonia santa, de decidir a vontade de Deus naquilo que nós deveríamos fazer, porque ele sabia que nós temos aqui um povo para cuidar e alimentar e para sustentar. Então, quando um líder toma uma decisão em qualquer denominação, a primeira coisa nós temos que orar e consultar o Senhor e compreender que ele está buscando fazer a vontade do Senhor. Assim nós queremos crer em relação a todos. Existe um zelo com a missão que foi dada. Infelizmente, nesse tempo de pandemia, algumas pessoas se desviaram da fé. O que eu estou falando aqui para vocês não é uma coisa que é distante de nós. Pessoas se tornaram infiéis. E isso é muito preocupante. Então, nós temos que alimentar a nossa fé. Esses dias eu estava num tempo que eu pude pegar um livro e ler um pouco, e eu estava lendo o livro lá do pastor da Hilson, e ele começa a contar como é que ele construiu a igreja, como foi os primeiros tempos dele, as coisas que foram acontecendo. Aquilo me fez tão bem, eu parei de ler, eu comecei a chorar, comecei a orar, agradecer a Deus por aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, nessa igreja, dizer, Deus, é isso aí, nós estamos no caminho certo, é assim que tem que ser. Eu quero cada vez ter mais paixão por isso, eu quero que o meu coração queime, eu nunca quero ver o meu coração desanimado em relação à tua obra. Deus continua aquecendo. Aquilo me fez tão bem, ler uma história de fé que me inspirasse para as coisas de Deus. Mas eu podia ter parado aquele tempo livre e ter ficado rolando o feed. Que a gente fala, às vezes, que nós somos no caixinha do nada, mas a gente já deu o nome de caixinha do diabo. Quanta gente peca ficando aqui, ó. Acho que não está fazendo nada, mas enquanto tu não está fazendo nada, o diabo está fazendo tudo. Tudo para tirar a tua atenção das coisas de Deus e te apontar um pecado. E olha os anúncios que aparecem para nós, né? Eu boto os desenhos lá do 3 palavrinhas, de repente no anúncio tem um funk. Eu fico pensando, meu Deus, até nas músicas infantis cristãs acontece isso. Nós temos que vigiar constantemente. Então vamos alimentar a nossa fé como nós alimentamos com a verdade. A palavra de Deus é a verdade. A Bíblia fala que a palavra de Deus é poderosa. Ela entra no nosso coração, ela discerne os nossos desejos, ela mostra para nós o caminho certo. Outra prática para alimentar a sua fé é a obediência. Não basta nós ouvirmos sobre as coisas de Deus, nós precisamos praticar as coisas de Deus. Senão nós estamos nos enganando, a Bíblia diz. Você pode se enganar, que triste, é triste ser enganado, mas pior ainda você mesmo se enganar. Esse é o pior tipo de engano, o que nós mesmos conseguimos nos boicotar, nós mesmos conseguimos nos fazer tropeçar. É como se eu pegasse uma pedra, botasse na frente, agora eu vou tropeçar. Às vezes nós fazemos isso quando nós ouvimos a palavra de Deus e achamos que porque a gente ouviu foi suficiente e não pratica, nós nos enganamos. E a última prática importante para alimentar a nossa fé é o que nós estamos fazendo aqui. Nós temos buscado comunhão.
A comunhão gera ânimo. Olha o que está escrito lá em Hebreus 10. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Esse texto é muito interessante e aplicando aos dias atuais, hoje realmente tem irmãos que não podem congregar por questão de risco, por alguns cuidados que eles devem ter, mas são pessoas que estão ansiosas por poder retornar. Elas não se enquadram nessas pessoas aqui que abandonaram. Elas não podem estar. Mas, infelizmente, existem pessoas que nunca estavam e agora elas não estão mesmo. Né? A gente envia mensagens para o irmão, você gostaria de retornar à celebração? Daí a pessoa responde, eu não, agora em tempo de pandemia, uma pessoa é saudável, né? não convive com ninguém de risco. E daí a pessoa fala, a pandemia dá vontade de responder, mas você não vinha mesmo. Né? Só tem uma desculpa da moda agora. A pandemia. E ainda dá uma de moral para cima da gente. E vocês o que estão fazendo, só falta dizer isso, né? Mas não é, nós sabemos o valor, como nós aprendemos semana passada, o decreto de Deus à comunhão, existe um valor, existe algo precioso na comunhão, como esse texto diz. Pelo contrário, irmãos, animemos uns aos outros, o ânimo. Para a gente permanecer firme é quando nós estamos juntos, não interessa, nós vamos ter que um dia se encontrar entre 5. Mas precisa ter comunhão, porque nós somos corpo, o corpo precisa de conexão, ligamento, estrutura funcionando. Nós precisamos disso para manter a nossa fé. A Bíblia diz que Jesus vem buscar uma igreja. É um corpo completo em si, então nós precisamos nos animar. E olha o que diz no final desse texto. Animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Se tem um tempo que nós devemos realmente procurar valorizar a comunhão em nossas vidas, é no fim dos tempos. O dia que se aproxima, o dia de Jesus está se aproximando, nós temos concordado que nós temos percebido sinais do Senhor, que os finais dos tempos estão chegando. Não sei se vai ser finais de tempo de daqui 5 anos, 10 anos, 50 anos, 100 anos, mas eles estão sendo sinalizados. E se tem um tempo que nós precisamos valorizar a igreja, o estar unidos no mesmo espírito, na mesma fé, participando da comunhão do amor de Jesus juntos, esse é o tempo que nós precisamos valorizar. Porque nós precisamos nos animar. Não é assim, se você que retornou às celebrações agora, semana passada, mas não se sentiu mais animado na fé? Dá um up. Nós estamos juntos, não estou sozinha, está todo mundo no mesmo barco, estamos se cuidando, usando máscara, fica meio longe do irmão, se enche de gel, mas estamos juntos. Só de olhar para o irmão ali e sorrir, mesmo que a gente só vê o olho. Fazendo assim, porque não dá para ver a expressão, mas nós estamos ali. Aqui existe um amor cristão, o Espírito de Deus se manifesta no meio de nós, e isso é tão bom. Então eu gostaria de animar você com essa palavra. Eu sei que tem algumas coisas que são de orientação, mas eu gostaria de gerar ânimo para você permanecer fiel. O dia se aproxima. Se hoje, gente, isso que nós estamos vivendo, sentar na frente da TV, assistindo Netflix, comendo pipoca, e a gente não conseguir permanecer firme agora, o que dirá dos tempos que virão? A palavra de Deus fala de coisas terríveis que acontecerão no final. Tem gente que acha que a gente vai ser poupado antes da tribulação, a igreja vai subir. Tem outros que dizem que não, que nós vamos viver. Independente se vai acontecer ou não, de qualquer forma eu quero estar preparado. Mas se hoje nós não conseguimos nos manter fiéis, que estamos confortáveis dentro da nossa casa, o que dirá dos dias quando Jesus diz que entrarão dentro da casa de vocês e arrastarão vocês perseguindo familiares, entregando vocês às autoridades, dizendo esse aqui é cristão. E você não sabendo o que você vai sofrer. Se hoje eu não consigo dizer não para as propostas do diabo, como é que eu vou poder dizer sim para Jesus no dia que eu for provado e isso custar a minha vida? Se hoje você sente em seu coração que algo está infiel, algum comportamento, alguma coisa não condiz com o que Deus está pedindo de você, hoje é tempo de você se reconciliar com Deus. Renovar sua fidelidade com Deus. Queria concluir com um texto que está lá em Tiago, que diz assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Seria que você abaixasse sua cabeça nesse momento?